Hello students! Olá estudantes, sejam bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Vamos ver o que nós temos no nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, presente simples e contínuo, formas afirmativas, negativa e interrogativa. E o nosso detalhamento, verbos de ação, advérbios de frequência. Vamos logo iniciar nossa aula? Então, o tema da nossa aula de hoje é verbos. O que são verbos? A primeira definição que nós podemos fazer dos verbos são que é uma classe gramatical extremamente importante, é a mais importante de qualquer idioma, porque nós não conseguimos comunicar nada, ou muito pouco consegue se comunicar, sem a utilização de verbos. Eu estou falando aqui de linguagem falada, né, ou escrita. É claro que os gestos também, que é uma linguagem corporal, nós conseguimos comunicar através deles. Mas em se tratando de falar ou escrever, nós não conseguimos falar, nos comunicar sem a utilização de verbos. Daí a sua importância como classe gramatical. É a principal classe gramatical. Não é à toa que dentre as 10 classes gramaticais que nós temos em qualquer idioma, especialmente no da língua inglesa que nós estamos falando agora, né, pode ser que haja uma diferença nessa quantidade a depender do idioma, mas na língua inglesa são 10. Nós temos duas classificações, uma classe nominal, que são as 9, e uma classe verbal, que é somente dos verbos. Eles são extremamente importantes. Verbos, gente, eles são, então, essa classe única, porque eles conseguem mudar o tempo verbal, eles conseguem ir para o presente, para o passado, para o futuro, eles indicam a ação. Então, eles são, na verdade, uma classe gramatical extremamente importante. Todas as outras podem se intercalar, né? São intercambiáveis, porque um substantivo pode ser utilizado a depender da situação como um adjetivo como um substantivo e assim por diante, né? A depender do contexto, elas podem assumir função. Por isso, quando a gente fala, esse adjetivo, né, qual é o significado dele? A gente está sempre falando de contexto, porque como eles se tratam de nomes, podem ser intercambiáveis, né, a depender de cada palavra, então nós temos que olhar sempre o contexto. Com os verbos não, os verbos eles são verbos, né? Eles precisam ter essa distinção e daí a sua importância. Então, verbo é uma classe gramatical extremamente importante na língua. Mas o que é um verbo? Além disso que nós já sabemos, né? Que ele vai para o presente, ele vai para o passado, para o futuro, né? Ele que dá essa determinação de tempo. Vamos ver exatamente a definição de verbo, vamos lá? Olha só, verb. Verb is a part of speech. It is a central component of a sentence, as it describes what the subject is doing, what is happening or what the subject is. Bem, em língua portuguesa, então, verbo é parte do discurso. A palavrinha speech é discurso, tá? Discurso, speech. Então, verbo é uma parte do discurso. It is a central component of a sentence. It is, né? Essa expressão aqui vai dar é um componente, olha só, uma palavrinha cognata, né? Ele, né, tem componente na língua portuguesa. Então, é um componente central de uma sentence, de uma oração, de uma frase. Aliás, de uma oração, tá? A diferenciação entre frase e oração se dá justamente pela utilização do verbo. Se eu pronunciar alguma coisa que não tem verbo, ele é só uma frase. A partir do momento que naquele meu enunciado tem um verbo, aí é uma oração, tá? Então, os verbos vão estar presentes dentro das orações, sentence em língua inglesa, tá? As it describes what the subject is doing. E como, né, a função dele é descrever, descrever o que o sujeito está fazendo. Olha só o verbo com ing aqui, ó, indicando o final ando, né? Ando, endo e indo. São as três terminações desse ing aqui que indica, né, que está no gerúndio. Então, nesse caso aqui, a terminação desse doing, né? O verbo do é fazer, doing é fazendo. Então, o final ing, nesse caso aqui, nesse verbo, é o final endo, ok? Então, ele descreve o que o sujeito está fazendo. What is happening? O que está acontecendo, tá? Happening, acontecendo.
Happening, acontecendo. Também terminação em NG indica que ele está no gerúndio, que essa ação está acontecendo, tá? Happening, acontecendo. Também no final vai ter a tradução endo, tá? Happen, acontecer. Happening, acontecendo. Or what the subject is. Ou o que o sujeito é. A palavrinha subject, então, é sujeito. Só para memorizar, então, o que é um sujeito? Sujeito é de quem eu falo ou daquilo que eu falo dentro de um enunciado, tá? Então, nesse caso aqui, os verbos, né, eles têm essa função. Ele é, primeiramente, a parte principal de uma oração, tá? Ele vai estar presente, então, dentro de uma oração. E aqui eu aproveito para fazer essa distinção entre frase e oração. Frase é aquilo que eu pronuncio sem a presença de um verbo. Por exemplo, alguém bate o dedo, né, vai falar ai. Essa é só uma interjeição, mas essa palavra ela é munida de significado. A outra pessoa que está próximo vai compreender, né, que é uma situação de dor e que você bateu. Eu não utilizei verbo, portanto é uma frase. A partir do momento que eu utilizo uma frase, eu já tenho uma oração. Então, essa relação entre oração e verbo, ela é necessária e, de fato, ela se caracteriza dessa forma. Se eu tenho um verbo naquilo que eu estou falando, eu tenho, então, uma oração, tá certo? E como o verbo é extremamente importante, dentro dessa oração, ele é o principal ator ali. Ele assume toda a função, porque é ele que vai indicar a ação, é ele que vai indicar o que o sujeito está fazendo, tá? Ou então, o que o sujeito é. Ele vai apresentar, fazer uma ligação entre o que é o sujeito e uma qualidade desse sujeito, né? O caso do verbo to be, por exemplo, que é uma classe de verbos que nós chamamos de verbo de ligação, porque ele faz uma ligação entre um sujeito, que é de quem eu falo, daquilo que eu falo, a uma qualidade. Então, em resumo, o verbo é extremamente importante, ele assume papel fundamental dentro de uma oração. Nós não falamos nada ou muito pouco sem a utilização de verbos, tá certo? Então, verbos, isso é de modo geral, ele é extremamente importante, ele está no centro das orações, ele pode conectar um substantivo, aliás, um sujeito a uma qualidade dele, ou então ele vai indicar o que o sujeito está fazendo. Essa é a função dos verbos de modo geral. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos verbos de ação, são aqueles verbos que indicam ação. Professor, tem várias classificações de verbos? Não, nós temos verbo de modo geral, né? Que tem toda essa função, e aí dentro dos verbos nós temos os verbos de ligação, que é o verbo to be, por exemplo, o verbo to stay, né? São alguns dos exemplos, tem outros, mas não são muitos, e os outros indicam ação. Qual é a diferença entre verbo de ação e verbo de ligação? O verbo de ligação, ele sempre vai fazer uma conexão entre o sujeito, que é de quem eu falo ou daquilo que eu falo, a uma qualidade dele. Então ele só vai fazer uma ligação entre sujeito e uma qualidade dele. Já o verbo de ação, ele vai indicar de fato uma ação que é feita pelo sujeito, tá certo? Então essa é a principal diferença. Vamos ver a definição de verbo de ação. Verbo de ação, action verb, verbo de ação, né? Describe what the subject is doing. Então os verbos de ação, eles têm essa principal característica, tá? De indicar action verb, describe, descreve, palavra cognata, né? What, o que, o sujeito, olha só o artigo definido, né? Né? Eu estou me referindo, o subject, sujeito is doing, o que o sujeito está fazendo. Então, o verbo de ação, basicamente, ele vai indicar uma ação que o sujeito está fazendo. Repare que essa conexão é bem simples, porque nós temos, então, a própria classificação desse verbo, tá? Veja, se o verbo tem essa classificação de verbo de ação, por que ele tem essa classificação? Porque ele basicamente vai apresentar, então, uma ação feita por esse sujeito, tá? Eu tenho um sujeito e o verbo de ação vai indicar qual é a ação que esse sujeito está fazendo, tá? E aí nós temos a classificação dos verbos de ação, diferente dos verbos de ligação, que farão, né, uma ligação entre um sujeito e uma qualidade desse próprio sujeito. O verbo de ação vai então mostrar uma ação feita por esse sujeito, tá certo? Então, a definição de verbo de ação é que ele vai indicar qual é a ação feita pelo sujeito, tá certo? Bem, agora eu vou mostrar para vocês uma lista de verbos, né? Vai ser repetido 3 vezes para vocês memorizarem. Uma lista de verbos
de ação, né? A maioria deles verbos de ação com a sua devida tradução. Então acompanhem, anotem, tá? Para vocês fazerem aí um vocabulário próprio, tá? Também aproveitem para memorizar a pronúncia. É importante vocês pegar essa palavrinha em língua inglesa e escrever ali como vocês estão ouvindo, né? Para vocês praticarem aí, tá bom? Então, ouvidos atentos aí à nossa lista de verbos. Verb list. To jump, pular. To jump, pular. To jump, pular. To walk, caminhar. To walk, caminhar. To walk, caminhar. To sing, cantar. To sing, cantar. To sing, cantar. To dance, dançar. To dance, dançar. To dance, dançar. To swim, nadar. To swim, nadar. To swim, nadar. To think, pensar. To think, pensar. To think, pensar. To ask, perguntar. To ask, perguntar. To ask, perguntar. To share, compartilhar. To share, compartilhar. To share, compartilhar. To hate, odiar. To hate, odiar. To hate, odiar. To enjoy, desfrutar, aproveitar. To enjoy, desfrutar, aproveitar. To enjoy, desfrutar, aproveitar. To fear, temer. To fear, temer. To fear, temer. To believe, acreditar. To believe, acreditar. To believe, acreditar. To explain, explicar. To explain, explicar. To explain, explicar. To explain, explicar. Nós vimos aí na nossa lista de verbos, uma lista bem ampla de verbos com a tradução. Espero que vocês tenham anotado, inclusive a pronúncia, tá? É importante a gente ir melhorando isso com o tempo. Não é a finalidade, não é algo para agora, mas é bom a gente já começar a dar os primeiros passos aí, tá bom? Nunca devemos nos importar muito com a pronúncia logo no início. A gente primeiro vai adquirir uma quantidade de vocabulário para poder se comunicar, depois a gente se preocupa aí com a pronúncia. Mas quando a gente puder fazer isso simultaneamente, perfeito, melhor ainda, tá bom? Bom, a lista de verbos ali apresentou verbos no infinitivo. Bem, o que é infinitivo? A gente já viu ainda na aula sobre o gerúndio, né? A terminação ing na língua inglesa, eles têm terminação, é uma terminação que indica gerúndio. O que é gerúndio? É quando o verbo está demonstrando uma ação que está ocorrendo naquele momento. Tá? Então é a ação que está acontecendo. Isso é um tempo, né? É uma característica do gerúndio, né? É uma das formas nominais do verbo e indica que a ação está acontecendo. Pois bem, na língua inglesa nós também temos, tal qual na língua portuguesa, a forma nominal do infinitivo, que na língua inglesa, né, nós vamos ter então infinitive, né, que é o verbo no infinitivo. Mas o que é um verbo no infinitivo? Verbo no infinitivo é quando o verbo ainda não foi conjugado, tá? Ele não foi conjugado ainda, ele não foi conjugado em nenhum tempo verbal. E esse verbo, então, que não foi conjugado, ele está no infinitivo, ou seja, a ação está para ser feita, está para acontecer. Na língua inglesa, nós temos uma diferenciação. Os verbos no infinitivo, ó, eles têm terminação em R, tá? Então, os verbos na língua portuguesa que tem a terminação em R, ele está no infinitivo. Por exemplo, o verbo entender. Repare que eu não conjuguei com sujeito, não conjuguei com nada. Ele continua, então, na sua forma básica e ele não foi conjugado, portanto, ele está no infinitivo. Na língua inglesa também existem os verbos no infinitivo, só que ele tem uma característica diferente, tá? Na língua portuguesa nós temos o R, certo? O R, então, é um indicativo de que o verbo está no infinitivo, certo? Que a ação ainda não aconteceu. Na língua inglesa nós temos o to,
Então, o verbo que apresentar o to antes é como se ele estivesse o R aqui dos verbos da língua portuguesa, tá? Ou seja, ele é um indicativo de que ele está no infinitivo, tá certo? Então, o verbo infinitivo é quando o verbo ainda não foi conjugado. Nem um tempo verbal, com nenhum sujeito, ele não foi conjugado. É como se ele não tivesse sido utilizado. Ele não fez nenhuma desinência, não fez nenhuma conexão com o sujeito, né? Ele não conjugou mesmo. Na língua inglesa ele está caracterizado pela presença do to logo antes dele, tá certo? Então, se vocês antes do verbo apresentar o to, significa que ele está na sua forma de infinitivo. Então, o verbo to understand é entender, né? Na língua portuguesa, to understand, entender. Mas em que situação, gente? Eu utilizo o verbo to understand, mas no sentido de ser empático. Por exemplo, I understand, eu entendo. Não é que você está necessariamente compreendendo, que também é nesse sentido, mas nem tanto nessa perspectiva de que você está entendendo o que o seu interlocutor está falando. Ele é mais no sentido de ser empático, né? De ser ter empatia por aquilo que você está ouvindo, né? Ah, eu entendo, quer dizer, eu compreendo o seu sofrimento, aquilo que você está falando. Então é mais ou menos nesse sentido que nós utilizamos esse verbo aqui com maior frequência, tá? Ele também significa entender com essa ideia que nós temos na língua portuguesa, né? De entender, de compreender, tá? Mas ele também é utilizado, e talvez mais utilizado, nesse sentido de indicar, né, que nós temos uma empatia com aquilo que nós estamos ouvindo, tá? Então, I understand, eu entendo, tá? Então, esse I understand, eu vou utilizar na língua inglesa, na mais das vezes, com esse sentido de, eu entendo, quer dizer, eu entendo o que está passando, o que você está falando. Então, é mais com esse peso de empatia, tá? Do que propriamente entender no sentido de compreender o que o outro está falando, tá bom? Mas ele tem essa tradução também no sentido de entender, de compreender, ok? É só uma pequena distinção aqui. Então, verbos infinitivos em língua inglesa são caracterizados pelo to antes, né? Enquanto que na língua portuguesa tem a terminação R. Aí eu vou conjugar esse verbo, ele já não está mais no infinitivo. Olha só, I understand. Ele não tem mais o to, certo? Porque aqui ele já está conjugado com esse sujeito aqui. Né? Já está conjugado com o sujeito, há uma conexão com esse sujeito e ele também está sendo utilizado no tempo presente. Eu entendo. Então já não está mais no infinitivo. Língua portuguesa, a mesma coisa. Eu não digo eu entender. Né? Entender é quando o verbo ainda não foi conjugado. Eu entendo, ele já foi conjugado, ele já não está mais no infinitivo. Tá certo? Então, infinitivo é quando a ação está por acontecer. O verbo ainda não foi utilizado. É como se ele estivesse esperando para ser utilizado. Tem início com o to na língua inglesa e o R na língua portuguesa, né? Terminação em R na língua portuguesa, ok? Vamos ver agora alguns exemplos desses verbos aqui, né? Desses verbos de ação. Vamos dar uma olhadinha? Então, o verbo to run. O próprio verbo run já indica essa ação mesmo, né? De correr. Lembra que os verbos de ação, eles indicam uma ação feita pelo sujeito? Então, o verbo to run, olha só, aqui, ó, gente, ele está no infinitivo, porque eu estou utilizando o to, certo? Aqui já o verbo run já não está mais no infinitivo, porque ele já foi conjugado. She runs every morning. She runs every morning. Ela corre, tá? O verbo run é correr, então runs é corre, tá? She runs every morning. Ela corre todas as manhãs. Olha só a terminação em S aqui, ó, porque aqui é presente, né? E o sujeito é she, é ela. Portanto, o meu verbo, né, deve ser acrescido de S quando conjugado com he, she, it no presente, ok? Então, she runs every morning. Verbo to write. To write é escrever. Também está no infinitivo. Escrever. Anotem aí. To write, escrever. Aqui eu tenho, olha, já conjugado, o sujeito he, né, terceira pessoa do singular, exige então o S aqui. He writes letters to his friends. Ele escreve cartas, a palavrinha letter significa cartas, tá? Cartas. Então o verbo write é escrever. He writes letters to his friends. Ele escreve cartas para seus amigos. Olha o indicativo de plural aqui, tá? Verbo to cook.
To cook, então, é cozinhar, é um verbo que está no infinitivo, porque eu tenho to aqui, certo? Então, ele está no infinitivo. Aqui não, aqui ele já está conjugado no passado. She cooked a delicious meal. Ela cozinhou uma refeição. A palavrinha meal quer dizer refeição, tá? Anotem aí, refeição, nesse sentido de refeição. She cooked a delicious meal. Ela cozinhou uma refeição deliciosa, certo? Então a palavrinha cooked aqui está no passado. Repare que mesmo eu conjugando com she, eu não tenho terminação em S, tá? Por que eu não tenho terminação em S? Porque a terminação em S só acontece quando eu conjugo um verbo com he, she, it no presente. Esse verbo aqui é no passado, ó, ele tem terminação em ED, é uma terminação característica de tempo passado, tá? Então essa ação está no passado. She cooked a delicious meal. Ela cozinhou uma refeição deliciosa. O verbo to understand, entender, to understand, entender. Do you understand me? Você me entende? Você me entende-me, né? Ou me entende nesse caso? Do you understand me? Você me entende? Então aqui, to understand está no infinitivo e aqui, understand já está conjugado, ele já não está mais no infinitivo, tá bom? Uma pergunta então, do you understand me? Você me entende? Olha aqui, gente, o verbo auxiliar, né? Um verbo auxiliar aqui, ó. Lembre-se que fazer perguntas em língua inglesa eu sempre vou utilizar um verbo auxiliar. Não mais das vezes é o do, ok? Então o que nós pudemos perceber nesses exemplos é que nós temos então os verbos de ação, né? E eles têm ali, apresentaram então a sua forma tanto no infinitivo quanto a sua forma já conjugada, tá? Reiterando que os verbos no infinitivo em língua inglesa têm o seu início com to. A partir do momento que eu já utilizo dentro de uma frase, dentro de uma oração, aí eu perdo to, eu vou ter um verbo, né? Eu perco, aliás, né? Esse to, ele vai ficar então não mais um verbo infinitivo, mas é um verbo conjugado ali dentro daquele contexto, tá? Reiterando que infinitivo quer dizer aquilo que ainda falta ser conjugado, que ainda não foi utilizado, tá certo? Na língua inglesa ele é caracterizado pelo to, certo? Pois bem, agora a gente vai ver um outro tópico da nossa aula que são os advérbios. Nós falamos de verbos que servem aí, temos os verbos de ação, verbo de ligação, eles são as partes mais importantes de uma oração, né? Ele vai descrever, no caso dos verbos de ação, a ação que aquele sujeito vai fazer, né? Então, essas são as classificações referentes aos verbos, tá? Os advérbios têm uma outra função. O que são os advérbios? Basicamente, os advérbios servem para alterar verbo, advérbio e também um adjetivo. Então, a função do advérbio é alterar o sentido, tá? Normalmente ele vai passar uma ideia a mais, né? Vai reforçar um aspecto do adjetivo, de um verbo ou então de um outro advérbio, tá? Nós vamos ver a definição agora. Advérbios então, adverbs are a part of speech, são partes, são, tá? O verbo to be aqui, ó, are significa são ou estão, nesse caso, né, são. Advérbios são parte do discurso, speech, discurso, that modify, que modifica or describe, então os advérbios são partes de um discurso que modificam ou descrevem verbs. Describe verbos, né, descrevem verbos, adjectives, adjetivos, other adverbs or entire sentence. Então o que eu falei até aqui? Advérbios são uma parte do discurso que modificam ou descrevem verbos, adjetivos e outros advérbios, ou então uma oração por inteiro. Então a função do advérbio é basicamente modificar e descrever. Modificar e descrever verbos, adjetivos, outros advérbios ou então uma oração inteira. They provide additional information about how, when, where, how often or to what extent something happens. Então, ele providencia, né, uma informação adicional sobre como, quando, onde, com que frequência, né, ou então de que forma
alguma coisa acontece, tá? Então essa é a função dos advérbios. Então, resumindo, advérbios é uma classe gramatical também. Ele serve basicamente para modificar ou descrever verbos, adjetivos, que são as qualidades, ou outros advérbios. E também vão adicionar aí uma informação adicional, né? Vão adicionar uma informação adicional, fica um pouco redundante, mas eles vão adicionar uma informação, né, com uma ideia de como, quando, onde, com que frequência, com que finalidade e assim por diante. Essa é a função, então, dos advérbios, que, em resumo, vão modificar ou vão descrever um adjetivo, um verbo ou, então, um outro advérbio. Então, repare que ele tem essa função aí de modificar, tá? Ou descrever. Ele sempre vai estar conectado a um verbo, a um advérbio ou a um adjetivo, tá? Porque ele vai descrever ou vai modificar, então, essa ideia passada por ali, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que vai identificar bem a utilização desses advérbios. Também alguns dos advérbios de frequência mais comuns que nós temos na língua inglesa. Agora, vamos mostrar os advérbios de frequência, né? Esse advérbio que vai indicar uma ideia de frequência com que uma ação ou determinada ação ocorre. Vamos lá? Então, frequency adverbs, advérbios de frequência. Describe how often an action occurs. Descreve, então, com que frequência uma ação acontece. Vou mostrar para vocês aí, vão anotando, tá? No próximo slide, vamos lá? Olha só. Always. Always significa sempre. Always, sempre. 100 of the time. 100% das vezes. Every time. Então, a palavrinha always, anotem aí, é sempre, ok? Sempre. Então, o significado dele, né? 100% of time, quer dizer 100% das vezes, or every time, ou o tempo todo. Usually não é, também pode ser utilizado no sentido de usualmente, tá? Mas normalmente ele vem no sentido de normalmente, geralmente, tá? Normalmente, maior parte do tempo, mais do que 50% do tempo. Most of the time, more than 50% of time. Então, usually quer dizer normalmente, tá? Mas também pode ser no sentido de usualmente. Normalmente. Ok? Aí a palavrinha often. Palavrinha often. Comumente, acontecendo muitas vezes. Com frequência, tá? Então, often pode ser com uma certa frequência ou então frequentemente, tá? Ok? Sometimes, occasionally, not always. Então, sometimes é às vezes, tá? Às vezes. Ok? Rarely, very infrequently, not often. Rarely é raramente, tá? Vão anotando aí a palavrinha rarely, raramente. A palavrinha seldom quer dizer de vez em quando também, tá? Não frequentemente ou infrequentemente, tá? Raramente, então, rarely, raramente, seldom, sem muita frequência, quer dizer que não é frequente, poucas vezes, tá? Como se trata de uma tradução um pouco longa, vou deixar seldom com poucas vezes, né? Não com bem baixa frequência. Hardly ever, então, quase nunca, né? Almost never, very rarely. Quase nunca, tá? Quase nunca. And never, nunca. 0% of the time, not at any time. Então, esses advérbios aqui, tá, gente? Always, sempre. Usually, normalmente. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Rarely, raramente. Seldom, quase nunca ou com pouquíssimas vezes, né? Aliás, seldom, muito infrequentemente, muito poucas vezes. Aí nós temos hardly ever, quase nunca, e never, nunca, ok? Agora vou ver umas frases aqui para vocês. Vou mostrar aqui, ó, umas frases, tá?
com esses advérbios, tá? Eu tenho o primeiro aqui, ó. She always arrives early for work. Ela sempre chega cedo para o trabalho. Daí no segundo, he usually takes a walk in the evening. Ele normalmente, né, dá uma caminhada à noite. Aí, I often go to the gym after work. Eu frequentemente vou para academia após o trabalho. Outro exemplo, she sometimes goes to beach on weekends. Ela às vezes vai para a praia nos finais de semana. He rarely eats fast food. Ele raramente come fast food. She seldom misses her yoga class. Ela dificilmente ou muito raramente vai perder a sua aula de yoga, ok? They hardly ever go to the theater. Eles raramente, dificilmente ou quase nunca vão para o teatro. E por último, I never drink coffee. Eu nunca bebo café, ok? Então repare que esses advérbios vão sempre estar conectados a um verbo, a um adjetivo ou então a um próprio advérbio. E os advérbios de frequência vão indicar então qual é a frequência que determinada ação vai acontecer. Ok, gente? Espero ter ficado bastante claro, especialmente essa parte aí dos advérbios de frequência que vão de fato indicar uma frequência. Tá bom, gente? E a gente vai ficando por aqui.